parte dos seus intestinos, porque o médico vai ter que cortar, digamos, com um trajeto dos nossos intestinos, onde haja a presença das tais rupturas. Isso deixa alguma lesão? Deixa marcas, porque estas pessoas depois vão ter algumas limitações no que toca ao funcionamento normal dos seus intestinos, vão ter limitações no que toca a determinado tipo de comidas que não podem ingerir. Que tipo de limitações, exatamente? Alimentos com gorduras, picantes, fritos, a ingestão de álcool, são quase sempre limitações para este tipo de pessoas. E que têm que ter prisão cuidado. De ventre também? Podem, são pessoas que têm facilidade em ter períodos de diarreia, porque é uma porção do intestino que absorve os alimentos que são numa fase inicial ingeridos e que deixa de existir e, portanto, passa-se imediatamente para uma ingestão e eliminação. Pode ter períodos de diarreia, pode ter períodos de obstipação. Portanto, são pessoas que vivem com algumas limitações do ponto de vista da sua função intestinal. A cura é definitiva? A cura é definitiva desde que a pessoa não entre em contato com o foco de infecção. Outra vez. Ora, como nós vivemos... Ou seja, uma doença que é recorrente. É recorrente. Acontece e volta a recorrente. Estão descritos os casos dos chamados portadores crónicos. São pessoas que têm presente nos seus intestinos o parasita e sempre que eliminam as fezes, há a presença destes parasitas. Sorte é que o homem não entra em contato com essas fezes, mas pode acontecer. E o que é a febre paratifoide? É um subtipo da mesma bactéria. Produz a mesma doença, é tratada da mesma maneira. Isto, essencialmente, a designação de tifoide para tifoide é do ponto de vista médico que tem interesse. Do ponto de vista do doente, não há significado específico. É uma bactéria menos agressiva, que produz essencialmente doença febril, sem grandes manifestações de alterações dos intestinos e que se trata também da mesma maneira. Que consequências tem a febre tifoide para um portador de HIV, do vírus de HIV? Acaba por ser sempre a mesma preocupação em relação a qualquer tipo de doença infecciosa. É mais uma doença infecciosa sobre outra doença infecciosa que o HIV provoca a diminuição das nossas defesas, a febre tifoide provoca um ataque as poucas defesas que as pessoas ainda têm. Portanto, destrói aquelas reservas que as pessoas têm e complica a situação destes doentes. Já há uma vacina? Já há vacinas. Tem sido utilizada? Tem sido utilizada, recomendada essencialmente para as pessoas que viajam. É uma vacina profilática que é feita de duas maneiras, por via oral, em comprimidos, ou por uma injeção que é feita em pessoas que não consigam, não tolerem a vacina oral. Recomendada às pessoas que viajam para zonas endémicas e que dá uma proteção. Quais são as zonas endémicas? Essencialmente os países do sul da Saara também, das zonas da África subsaariana, zonas do sudoeste africano, zonas do norte da América, essencialmente encostadas à grande bacia hidrográfica da Amazónia, onde as águas, as chuvas, têm a presença desse tipo de bactéria. Sabemos que o doutor é angolano, de onde exatamente? Do norte de Angola, província do Ige, nascido numa pequena terra que se chama Maquela do Zombo, sim, senhor, conheço. de onde saí muito pequeno e mal conheci. Crescido em Luanda, sempre. Então diga-nos, sendo que a febre tifoide infelizmente ainda é uma doença muito recorrente em Angola, o que é necessário ser feito para esta doença ser erradicada? A educação para a saúde é aquilo que sempre se fez e que se continua a fazer muito, essencialmente a nível das escolas, dos centros de educação, ensinar as crianças como é que devem lidar com os produtos que comem, frutas, a questão da água, educação para o meio, a intervenção nos locais de residência, de trabalho, no sentido de evitar tudo que sejam focos de contaminação, de transmissão da doença. Porque o ambiente é um ponto substancial nesta questão. O ambiente é o ambiente que nos protege, mas também é um ambiente que se torna agressivo se nós não sabemos cuidar dele. Portanto, evitar os espaços onde as pessoas depositam restos de tudo que sejam fontes de alimento que não sejam tratados. Devem ser depositados em espaços próprios, utilizar os contentores, que devem ser por si também devidamente recolhidos,
a higiene dos espaços onde as pessoas habitam, as casas tratadas, enfim, são no fundo estas medidas que permitem que depois se consiga de algum modo aliviar a presença deste tipo de doenças. E as ações de vacinação, doutor, acha que têm sido feitas um número suficiente? Não havendo, neste momento, indicação de vacinação em massa para pessoas que habitem em locais onde seja endémica a doença, a vacinação para quem vem de fora e que vai permanecer neste período. Portanto, são dois conceitos diferentes. Um é vacinar as pessoas que lá estão. Vacinas para febre tifoide especificamente não existe. Existem vacinas para quem vai por um período que lhe dá uma proteção de 30 a 60 dias. Saiu, regressa à sua terra e não apanhou a doença. Quem lá está não tem nenhum procedimento de proteção vacinal. Tem procedimentos de proteção evitando o contágio. Mas essa mesma vacina que se toma quando se vai para os países do foco da doença, não poderiam ser aplicadas nas pessoas que vivem com essa doença no dia a dia? Não, porque esta vacina tem um período de proteção específico. Ainda não se encontrou o ideal, ainda não se encontrou uma vacina específica para isso. Fazem-se campanhas de vacinação em determinado períodos do ano, nos tempos muito chuvosos, nos tempos das chuvas, nos tempos de maior umidade, em zonas onde habitam muitas crianças, em espaços onde haja escolas, podem-se fazer campanhas específicas por um período para tentar proteger aquela população à exposição à bactéria. Pensa regressar, doutor, e voltar a trabalhar em Angola? Tenho um projeto pessoal de vida que vai passar naturalmente por Angola. Costumo dizer que a nossa terra voltaremos sempre, né? Resolvi bom aquilo filho, que foi. A casa torna. A casa torna sempre. E levando mais um médico na família. Que bom. Doutor, obrigado por estar cá novamente. E, claro, o convite fica aberto para próximas oportunidades. Muito obrigado eu, o prazer foi todo meu. Saudações à equipa e tive muito gosto em estar consigo. Obrigado. Já sabe que pode rever o Viva Saúde na internet? Basta visitar o nosso canal no YouTube, onde disponibilizamos todos os programas que já estrearam até hoje. E agora, fique atento ao espaço Tome Nota, para poder apontar os momentos mais importantes da conversa que tivemos com o especialista. A febre tifoide é transmitida por uma bactéria que está presente na água e nos alimentos contaminados. Pode estar ligada à falta de higiene ou de saneamento. O período de incubação pode ir até 7 dias. A doença passa por vários estados. Numa fase inicial, os sintomas são a febre e o cansaço. Na segunda fase, as diarreias com sangue associam-se aos sinais iniciais e na terceira surgem então as dores intestinais intensas. A febre tifoide pode causar perfuração intestinal, insuficiência renal ou problemas cardíacos. A prevenção passa por filtrar e esterilizar a água, lavar bem os alimentos como as verduras e a fruta. A vacina é outra forma de proteção para quem viaja para as zonas endémicas. O tratamento dura cerca de 8 dias, com o recurso a antibióticos, e os casos mais graves podem mesmo levar o doente à cirurgia. Por isso, previna-se. Pequenos cuidados podem ser fundamentais para evitar a febre tifoide. O Viva Saúde está mesmo a chegar ao fim. Mas até ao próximo programa, por que não visitar o nosso blog? Lá poderá encontrar fotos das gravações, curiosidades sobre o outro lado das câmaras, informações sobre temas e médicos convidados. Com Viva Saúde são só surpresas e por isso despeço-me deixando-o com a última. Viva bem, viva saúde! Meu nome é Dani Silva, sou músico. Quero dizer-lhe que uma vacina pode salvar a sua vida. Vacine os seus filhos para que tenham uma vida longa e com saúde.